Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiros e concurseiras. Estou eu aqui de volta, William Dias, com a matemática financeira voltada para concursos públicos, pessoal. Pessoal, na aula de hoje nós iremos resolver vários exercícios de fixação sobre os juros compostos. Beleza? Matéria essa que é tão importante, que vem sendo cobrado nos concursos públicos e é só para vocês entenderem como que é cobrado, como que já foram cobrados alguns desses exercícios que eu vou colocar aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então, bons estudos e vamos lá. Primeiro exercício, primeiro exercício aqui, vamos começar a entender esse exercício, já coloquei a resposta, nós vamos seguir aquela mesma ideia, tá? O mesmo raciocínio dos exercícios anteriores, de estar colocando aqui já a resposta, como que é o passo a passo, tá? Para vocês ir aí tentando fazer em casa. Vamos lá. Qual deve ser o capital inicial que um cidadão deve aplicar em um fundo de renda fixa que utiliza o sistema de juros compostos e que rende 20% ao ano, de modo que ele tenha 1.440 ao final de 2 anos, ok? Vamos entender? Entende-se que o cidadão deve aplicar em um fundo de renda fixa com os juros de 20% ao ano e pede-se que ele tenha 1.440 ao final desses 2 anos, ok? Alguns concurseiros que já estão aí na praça há mais tempo tentam fazer de cabeça pela seguinte maneira. A grande falha dos alunos, principalmente em sala de aula. Eles pegam esse 20% e dividem ao todo do ano, dia 12 meses, tá? 12 meses. Para saber quanto que seria por mês, ok? E depois, posteriormente, ele pegaria, jogaria na fórmula e substituiria aqui os 1.440. Só que tem um erro grande aí para vocês tentarem fazer isso. Por quê? Porque esse 20% ele se dá aos juros compostos, ok? Em juros compostos. Então não tem como fazer isso não. Se fizer isso, pode ser que ache alguma dessas respostas aqui, mas provavelmente, né, não vai ser assertivo. Beleza? Então, qual é a maneira de se fazer essa questão? Segue aquela mesma ideia. Se eu tenho todas as informações possíveis que eu posso jogar em minha fórmula de juros compostos, eu vou trabalhar em minha fórmula de juros compostos. É taxativa, é cansativa, é moroso ficar substituindo, mas por enquanto não tem essa outra... o que eu digo é o seguinte, que na matemática, principalmente na matemática financeira, não há macetes para você chegar a uma possível resposta mais rápido, porque tem textos longos para ser interpretado e são valores enormes, tá? Então, por isso que não tem como chegar nessa possível resposta simplesmente fazendo cálculos mental. É claro que tem alguns exercício e outro, que tem como sim chegar a uma possível resposta. Fora isso, é bem difícil, ok? Então, nada melhor do que apresentar o que nós já temos em mãos, que é a nossa fórmula. Montante é igual a capital mais... Capital, abre parênteses, 1 mais a taxa dividido por 100 elevado aos períodos, tá? Então, o montante é de 1.440, de modo que ele obtenha esses 1.440, tá? É igual ao capital, abre parênteses, vezes 1 mais... Pede-se que é 20%, 0,2 elevado à quantidade de períodos. Esse período é período de renda fixa, no modo que ele tem ao final de 2 anos. Ok? Tá aqui, tinha perdido, tá aqui. Então, esse N aqui é a quantidade de período. Alguns livros trazem a mesma ideia de fórmula escrita de maneira diferente, mas a ideia é a mesma. Ok? Então, 1.440, resolver o primeiro que tem dentro do parênteses, normalmente igual lá na matemática básica, tá? É 1 mais 0,2. Nesse caso aqui foi 1 mais 0,2 elevado ao quadrado, que deu 1,44 vezes o capital. Ok? Então, é o resultado de, imagine que você tem R$1 e ganhou mais 20 centavos. Aí você pega isso e multiplica 2 vezes ao quadrado. Não esqueça da vírgula. Dá 1,44 vezes o capital.
Ok, então pede-se o capital, coloco o capital aqui em evidência, que é o que eu quero ao final de 2 anos. Então, capital é igual a 1.440, que foi o valor investido, que é o valor que eu tenho, que é o montante, né, que eu quero obter, dividido por 1,44, que está multiplicando o capital, vou passar dividindo. Okay? Isso me resultou, o capital é R$1.000. Okay? Então, se eu tenho, qual deve ser o capital? Então, o capital que eu devo investir para ter no final de 2 anos a juros compostos de que rende 20% ao mês, ao ano, 20% ao ano, obtendo 1.440, o meu montante de 1.440, eu tenho que investir R$1.000, eu vou ter esse 1.440. Beleza? Questãozinha bacana essa aí. Vamos para a próxima questão. Então, marcaria aqui, letra C, R$1.000. Ok? Letra C. Vamos lá para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão é mais dedutiva, ok? Não requer... É claro que eu posso fazer também pelo método de fórmulas, mas aqui eu observei que teria como chegar numa resposta mais rápida apenas por dedução. Vai fazendo continhas, chega, vocês vão observar aí que é bem mais tranquilo. Observem aqui, ó. Uma empresa oferece a seus clientes desconto de 10% para pagamento no ato da compra ou 10% ou desconto de 5%, para pagamento um mês após a compra. Para que as opções sejam indiferentes, a taxa de juros mensal praticada deve ser aproximadamente de... Olha a solução aqui, ó. Eu coloquei o seguinte, imaginemos que o produto seja R$100, tá? R$100, aleatoriamente. Poderia ser, imaginemos que o produto seria R$200, poderia ser 300, poderia também. Mas observe aqui, ó. O produto seria R$100. Vamos pensar dessa maneira. Então, primeiro caso, o desconto é de 10%. Okay? Então, 10% à vista de R$100 é R$90. Okay? Então, eu ganhei esse desconto no pagamento à vista. Olha a outra situação. Desconto de 5% para o pagamento de um mês. Então, já me deu aqui no enunciado que era 10% na primeira informação e 5% na segunda informação. Então, 5% do que eu imaginei, supostamente seria R$100, é R$95. Tá. Olha aqui, ó, portanto, de R$90 o cliente paga 95. Ok? De R$90 o cliente paga 95 após 30 dias. Ou seja, R$5 de juro é 5 dividido por 90. Transformando isso aqui para número decimal é 0,056. Ok? Então, nós não vamos perder tempo aqui fazendo essas continhas para transformação, não, que já foi passado em outras oportunidades. Isso nos deu o seguinte, que isso tudo isso é igual a 0,056. Transformando para porcentagem, eu tenho quantas casas aqui? 1, 2, 3. Eu vou andar 2 casas depois do 5 e vou colocar o meu sinal de percentagem, que é 5,6%, que é 5,6 dividido por 100. Okay? Então, 5,6%. A resposta correta é a letra E, 5,6%. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho maneiras de resolver uma questão, um exercício, somente pelas fórmulas e tem como deduzir. Eu tenho como deduzir na matemática financeira, me dá esse gancho aí de deduzir um certo valor e vou assimilando com o que o enunciado me deu. Ok? Posso sim fazer isso. Ok, porque nós estamos trabalhando com porcentagem, então imaginamos que 100% era 100% de 100% do total do produto. Nesse caso aqui ficou R$100. Ok? Então vamos para o próximo exercício. Esse exercício aqui é um exercíciozinho um pouquinho mais complexo, tá? Mas vocês prestar um pouquinho de atenção, vocês vão entender melhor. É claro que se vocês não entender, retome quantas vezes seja necessário. Olha aqui, ó. Um investidor vai aplicar um total de 2.000 em 2 bancos. No primeiro, há uma taxa de 5% ao mês. Ok? 2.000 em 2 bancos. Tem banco 1, banco 2. Imagina assim. 2.000 em um, 2.000 em outro. Não é 2.000 nos 2 bancos, não. Ok? Há uma taxa de 5% ao mês. E no segundo mês, no segundo, há uma taxa de 3%. Então, no primeiro banco, eu apliquei 2.000, uma taxa de 5%. E no segundo banco, eu apliquei uma taxa de 3%.
ambos ao mês, ok? As duas aplicações são em regime de juros compostos, ok? E o prazo é o mesmo, é de um mês. Já me deu tempo lá, o prazo, período de um mês. Se o investidor resgatou o mesmo valor nas duas aplicações, então assinale a alternativa que indica respectivamente os valores aproximados de investimento em cada banco. Sabe-se que 2,08 dividido por 1,05 é igual a 1,95. Isso já foi me dado. Tem uma observação aqui eu tenho a fazer uma observação aqui nesse enunciado que eu não coloquei as possíveis respostas, porque ficaria muito cheio aqui no nosso slide, ok? Mas eu peço desculpa somente por esse detalhe, porque não tem como colocar aqui não, ficaria muito cheio, tá? Para estar colocando aqui. Por isso eu tive que reduzir um pouco o meu passo a passo aqui, ó, da solução, para que coubesse tudo isso aqui para vocês possam visualizar. Ok, então o capital que eu vou investir nos dois bancos, eu chamei capital 1, capital 2, tá? Ok, por que eu estou somando? Porque eu estou investindo, se eu estou investindo, então eu vou ter retorno, então eu vou somar, ok? Então eu vou colocar em 2.000 em um banco a 5% e vou colocar 2.000 ao outro banco a 3%. Ambos em juros compostos e o período é de um mês. Ok, então o que eu posso fazer isso aqui? Coloquei o seguinte, que o capital 2, que eu chamei, capital 2 é igual a quem? 2.000 menos, passei para lá, capital 1. Só fiz isso aqui somente para adequar a minha fórmula aqui e substituir o que eu já tenho em mãos, que é R$2.000, que é para o investimento. Vou trabalhar com um primeiro, depois eu trabalho com o outro, e depois eu faço o montante e resgato o que me deu no de 5% e no de 3%. Beleza? Então vamos trabalhar com o primeiro banco, chamei ele de capital de M1. Então vamos lá. Então meu montante é igual capital mais vezes 1 mais a taxa elevada ao período. Isso já é dado, vocês já estão carecas de saber que isso é minha fórmula para se usar a juros compostos. É claro que eu posso readequá-la de acordo com o meu enunciado. Ok? Então, meu montante é o 1 mais. Me deu o quê? Eu estou trabalhando com meu banco 1, então é 0,05%. Eu posso transformar aqui a minha taxa de 0,05. Eu posso não, eu devo, eu tenho que fazer isso. Tá? Então, toda vez, já foi falado isso em outros exercícios, que eu for trabalhar com a taxa, eu tenho que transformar em número decimal. Elevado a 1, que é o meu primeiro mês. Tá? Período. Ok. Então, resolvendo isso aqui, deu 1,05 e passei multiplicando o capital. Ou seja, resolve primeiro o parênteses, eleva ao quadrado, como é 1 ao quadrado, vezes o capital, que é o capital 1, que deu 1,05. Ok, então meu montante é igual a 1,05. Beleza? Deixa ele quietinho aqui e vamos passar para minha outra parte lá, que é de 3% ao mês. Não é isso o investimento? Segue o mesmo raciocínio, porém chamei de M2 para que vocês tenham observado uma observação melhor sobre isso aí. Então, meu M2 é igual ao capital 2, o capital 2 também é meu 2.000, que é 1 mais e 2 ao tempo. Tempo de um mês que falou que os dois bancos é no período de um mês. Ok? Então, o capital 2 é 1 mais 3%, que é a taxa, segue o mesmo raciocínio, a taxa eu tenho que transformar em número decimal, ficou 0,03. Ok? Elevado a 1. Então, 1 mais 0,03, lembre-se, é R$1 mais 30 centavos, tá? 30 centavos, vezes ele mesmo, que é elevado a 1. Se é vezes ele mesmo elevado a 1, vezes o capital, que é o capital 2 que eu estou trabalhando. Então, ficou 1,03. É só uma sugestão, tá? Imaginar isso como R$1. É claro que vocês não podem esquecer da vírgula. Ok, então me gerou meu M2 1,03. Então, no meu banco de 3%, isso era óbvio, que a taxa é menor, com o mesmo período, é de 1,03 e no outro de 5% é de 1,05. Note que aqui 5 para 3, ó, para vocês verem, 0,2 casas, 0,5. Então, 0,3 mais 2, 0,5.
Ok, então eu vou associar agora o que eu quero, beleza? Olha aqui, ó, peguei meu M1 e meu M2, é o que eu quero. Então, meu M1 me gerou 1,05, o M2 1,03. Vou trazendo um pouquinho o capital 2, lembrando que é 2.000, menos o capital 1, ok? Então, ficou 1,05 capital 1 é igual a 2,60 menos 1,03, que já tinha me dado lá no capital 2, tá? Que é de 3%. Isso me gerou 2,60. Falou o seguinte, lá em cima, que 2,08 sobre 1,05 era 1,95, tá? Transformando isso em miúdos, me deu que o capital 2 é 1.009,62 centavos e o capital 1, 990,38 centavos. Só observação que aqui eu não preciso fazer o passo a passo, que é só continhas aí. Então, por isso que você já tenha essa ideia em mente. Beleza, pessoal? Então, bons estudos, continue conosco aqui. Um forte abraço, valeu!